Muito bom, né? Prazer, sou o Hélio, o Arthur falou bem, me apresentou bem. Acho que ele valorizou mais até meu passe, né? A ideia aqui, pessoal, é de fato falar um pouquinho, né, do nosso objetivo, que é como os dados combinados podem auxiliar em tomada de decisão. Fazer uma breve apresentação da Neurotech, para quem não conhece. A Neurotech tem 19 anos em inteligência artificial. A nossa essência lá atrás foi em dados, em analytics. Então, no início da Neurotech, a gente desafiou um pouquinho o mercado, né? De forma tradicional, a gente fazia técnicas de regressão logística. E lá atrás, há 19 anos atrás, a gente começou a tentar a utilização de algoritmos de machine learning de ponta, como rede neural e outros algoritmos. Mas a gente não é uma empresa exclusivamente de tecnologia, né? A gente é uma empresa que constrói soluções de IA, mas direcionadas para negócio. Então, todas as nossas soluções, a gente se propõe a trazer negócio para o nosso cliente, o nosso parceiro em questão. E como foi a nossa jornada, né? A nossa jornada e os nossos novos desafios, lá em 2003, né? A gente criou a Neuroanalytics. Como eu falei lá atrás, era uma área exclusivamente desenvolvida para IA, direcionada para Analytics, onde desenvolvia modelos lá de todo o ciclo de crédito e cobrança. Em 2010, surgiu o nosso RiskPack, que é o nosso motor de decisão, para auxiliar qualquer parceiro em regras de especialista, em qualquer setor. O nosso foco aqui, o nosso share é muito grande no mundo de crédito e seguros, mas a nossa solução ela abrangeu para qualquer outro segmento. Em 2015, surgiu o Neurolake, que é a nossa plataforma de dados e de machine learning. Então, a gente tem um lago de dados proprietários com informações que a gente busca em toda a nossa jornada de história e também nesse mundo que está disponível aí de dados abertos. Em 2019, a gente criou o Neurolake+, que é uma solução que a gente quer dar escala, a gente quer dar acesso aos nossos parceiros, nossos clientes, a utilizar não só o nosso lago de dados, mas nossas tecnologias de engenharia de dados e ciência de dados para desenvolver essas soluções de forma mais rápida e mais acelerada dentro da própria plataforma, que é uma plataforma de Machine Learning as a Service. E a nossa objetivo a partir de 2021 é a gente ser uma empresa também de hub de dados e serviços. Então, a gente focou muito em fechar parceiros estratégicos. Alguns desses parceiros que a gente já está dentro de casa aqui, trabalhando em conjunto, é a FICO, a COD, B3, a Certia, Big Data Corp, entre outras. E nesse contexto é onde a gente entra no nosso case aqui, né? Como a gente combina esses dados, esses parceiros todos, para o nosso foco aqui de atribuição e revisão de limite. Então, vou trazer um pouquinho da solução da gente, que é o Gestão de Limite. O Gestão de Limite, ele se propõe a utilizar os dados da Neurolake, são os nossos dados proprietários, e os dados da B3, são dados de patrimônio veicular e de investimento. Combinando esses dois dados, nosso objetivo é trazer uma perspectiva diferente sobre o olhar das empresas no processo de atribuição e revisão de limite, tradicionalmente falando. Então, a gente tem informações diferentes que a gente quer maximizar a utilização, controlando dois fatores, né? Os dois fatores que a gente quer controlar é entender um pouquinho da tua população sobre a perspectiva de capacidade de pagamento e financeira. Então, a gente usa informações, que eu vou falar um pouquinho sobre elas, relacionadas a isso, por exemplo, patrimônio, qual a movimentação financeira desse indivíduo, informações demográficas, ocupacionais, mas não só isso, né? A gente só não vai entender o indivíduo sobre um olhar financeiro, sobre o bolso dele. A gente também quer olhar ele sobre o comportamento de risco. Pô, beleza, ele é um cara que está bem posicionado financeiramente falando, mas será que ele tem um risco alto ou não sobre esse aumento desse score de limite? Então, ele também se propõe a observar o indivíduo sobre as questões de BEDs, de inadimplência, tanto física quanto financeira. Então, esses são os dois grandes pilares do produto. A gente tem outras informações que utiliza, mas são dois pilares que a gente observa, né? Informações da persona sobre o olhar financeiro e um pouquinho entender o indivíduo sobre o olhar de risco. E quais são essas informações que a gente utiliza, né? A gente tem diversas perspectivas oriundas dessa parceria Neurolake B3. Então, tem informações cadastrais, de governo, informações já referenciadas, governança, demográficas, financeiras, ocupacionais, entre outras. Eu destaquei algumas aqui para a gente entender um pouquinho o que significa cada uma. Quando a gente olha a perspectiva de exposição já referenciada, a gente tem informações de concentração e distância sobre algum place em questão. Então, por exemplo, né, o Hélio mora numa região tal e eu vejo o quanto tem de densidade de informação, de área de risco, área verde, ou o quanto ele mora distante sobre ela.
Então, o Hélio mora numa região de muito parque, ele mora numa região de muito bares, cinemas e shoppings. No entorno dele tem uma concentração muito grande de polícia, bombeiro e delegacias. Então, esse é um exemplo de uma perspectiva em questão. Informações financeiras relacionadas ao comportamento financeiro do indivíduo. Então, a gente olha se o cliente é um cliente especial, ou seja, ele é um cliente Black, Van Gogh, Personalité, Elite, em algum banco em questão que ele atua. Qual a classe social dele, se é uma classe social A, B, C, D ou E. Se ele vem declarando ou recebendo instituição de imposto de renda ao longo dessa jornada dele. Então, a gente consegue entender um pouquinho sobre o indivíduo nesse prisma. E um pouquinho de comparativo renda, né? Essa informação ela é interessante porque eu olho como é que ele se comporta no entorno da sua região onde ele mora. Por exemplo, o Hélio mora numa região de classe média B e ele é de classe média C, ou seja, ele está um nível abaixo da sua região. Então, possivelmente, ele está tendo um custo maior para estar morando nessa região, por que ele tem uma qualidade de vida um pouquinho diferente. E o caso contrário também pode ser verdade. Ele é um perfil de classe média A, mas mora numa região de classe média C, então, possivelmente, ele tem uma sobra financeira relacionada aos seus indivíduos no seu entorno. Olhando um pouquinho sobre natureza da ocupação, a gente tem informações se o indivíduo ele é assalariado, autônomo, é um empreendedor, ele é um estudante, ele pertence a algum programa social, entre outras informações. Então, essas são algumas informações que a gente tem nessa perspectiva. E um pouquinho sobre informações patrimoniais, né? Então, informações patrimoniais, a gente tem dois grandes blocos, né, que é a informação de compra e venda veicular, ou seja, toda a movimentação que ele faz sobre o seu veículo em questão, e informações sobre investimento na bolsa. Dentro dessas informações, existem 4 grandes pilares, que é o perfil desse indivíduo, ou seja, qual o perfil de compra sobre o veículo que ele tem, qual o perfil de investidor que ele é, que tipo de investidor ele é, que tipo de veículo ele tem, qual o valor desse bem, o valor desse patrimônio na bolsa, e uma intensidade sobre como ele atua nesse setor. Ele é um cara que é muito ativo em fazer movimentações de compra e venda, troca carro rapidamente ou não, e se ele é ativo na Bolsa de Valores, ele é um cara que está ativamente lá, é constante e presente nesse setor. Dentre essas características que eu falei, como eu falei lá, a gente tem 2 pilares, né? O pilar da persona e o pilar do risco. Como é construída essa persona, né? A gente, com base nesses dados que eu apresentei e outros que eu não falei, eu só dei destaque em 4 perspectivas, a gente constrói basicamente uma classificação de capacidade financeira, que a gente destaca ele de C9 até C0, de C0 até C9, onde esse indivíduo ele tem um perfil de renda bem diferente, ou seja, pegando um exemplo aqui, o C0 tem R$ 1.400 de renda, já o C9 ele tem R$ 12.000 de renda, então a gente consegue dar uma abertura maior sobre tua carteira para tu entender melhor quem é tua persona em nível de renda, olhando sempre essa perspectiva financeira do indivíduo. Após isso, a gente classifica a população em 4 grandes grupos, que a gente está chamando aqui de persona A, B e C. E que personas são essas, né? A persona A, criando um rótulo para ele, né? São outras características, pegando características mais fortes. Ele tem uma classe social em destaque, ou seja, ele é uma classe social A ou B, com patrimônio veicular e investimento na bolsa. E também ele tem uma conta especial em algum banco. Então, essas variáveis, combinadas com outras, levou a entender que ele tem um perfil de renda superior a R$ 5.000, por exemplo. Então, a gente começou a entender tua população, que antigamente você não conseguia ter essas informações, e a gente consegue auxiliar e direcionar como seria a sua ação, entendendo tua população em questão. Já pegando o B, ele é um cara que vem declarando imposto de renda há mais de 2 anos, ele tem ocupação como um empreendedor, ou ele é um cara de classe, ou seja, ele é um médico, um advogado, um contador, ou uma classe que tenha representatividade dentro do seu órgão forte, ou ele é um aposentado ou funcionário público, com renda superior à sua região. Então, dados esses fatores, a gente percebeu que esse indivíduo B ele tinha uma renda superior a R$ 2.500. E a gente faz a mesma persona para C e para D. Então, através dessas personas, a gente começa a entender um pouquinho o teu indivíduo, já para tomar ação de aumento de limite ou qualquer ação de limite direcionada sobre esse indivíduo. E como é essa arquitetura, né? Essa arquitetura, a gente usa basicamente dados do cliente, que é para a gente entender tua população em questão. A gente não usa teu dado para a nossa solução, mas é para entender tua população. E os nossos dados, que a gente está chamando aqui de dados alternativos, são os dados da Neurolake e os dados da B3, nossa parceria, para construir os 2 pilares que eu falei, né? Que é o pilar de escolha e estudo de limite,
Então, a gente usa soluções de machine learning e decisões de especialista para construir esse score, para dimensionar o quanto esse perfil populacional tem de risco alto ou baixo de endividamento, olhando sempre o prisma de risco de limite, bad física e financeira. E também há outro pilar, que é o pilar de capacidade financeira, né? Como falei lá atrás, a gente olha grandes perspectivas, mas alguns de destaque aqui é informações demográficas, informações financeiras, ocupacionais e patrimoniais. Após isso, a gente faz basicamente um blend, né? Ou uma combinação entre essas informações, e a gente constrói uma grande matriz aqui é uma arquitetura bem simples. Para entender, a gente constrói uma matriz de rating, que é esse score de risco limite, cruzando com essa persona. E como é que a gente se propõe a atuar, né? Essa atuação depende muito do apetite do nosso cliente, do nosso parceiro em questão, que tem pessoas aqui que têm um rating 5, ou seja, um risco muito baixo de se endividar, e ele é uma persona A, ou seja, ele tem uma renda muito diferenciada em relação às demais. Essa população aqui a gente destacou em azul escuro e vamos atuar nele para fazer um processo de upsize de limite. Então, nossa solução, a gente não se propõe a fazer movimentações de aumento de limite para toda a tua carteira. A gente quer fazer uma movimentação direcionada e também dependendo do teu apetite que você tenha de budget ou de investimento para ser colocado no processo de utilização de limite. E assim a gente vai aumentando essas zonas de faixas aqui, desse degradê de cor, até decidir qual é a característica que a gente vai tomar as ações para aumentar o limite. Então, basicamente, esse é o produto, né? A gente participa desses dois grandes pilares. Eu vou trazer um pouquinho como é o exemplo na prática, né? Como é o cenário atual de um cliente, um cenário utilizando a gestão de limite. Tradicionalmente falando, pegando um exemplo bem simples, né? A gente divide a carteira em 4 grandes grupos. Esse aqui foi um exemplo que a gente construiu. E a gente mapeia o risco físico, o default, a inadimplência do cliente em questão. Ou seja, nessa faixa A aqui, nessa faixa de risco mais alta, a população tem um risco de 40%, uma média de renda de 1.800, e a empresa faria uma regra que era como? Aplica 10% da renda para atribuir o limite desse indivíduo. Ou seja, se ele recebe R$ 1.800, ele receberia aqui R$ 180 de limite. E assim por diante, né? A gente pega a segunda faixa, vê o risco, vê a média e atribui um percentual em cima da renda que ele constrói. Até chegar no último caso, que é o cliente que é a nata, o melhor público, que representa aqui 10% de risco, ele tem uma renda de R$ 4.500, e a estratégia lá no cliente em questão era atribuir 40% da renda para ser o limite dele. Como é que a gente se propõe a utilização do nosso gestão de limite, né? Na gestão de limite, a gente se propõe, como eu falei lá atrás, a pegar nichos exclusivamente que façam sentido a gente pensar algum tipo de upsize de limite. A gente destacou aqui essas zonas que está pintada em azul, que justamente são zonas inteligentes aqui, né, que a gente considera. A gente cruzou o modelo de risco, que a gente chamou lá de score risco limite, blendado com o teu score atual, ou seja, eu pego o teu score de decisão, combino com o nosso score, para a gente dar uma pujança na tua performance no olhar de risco, e a gente cruza com a nossa persona, e a nossa persona é aquele público, né? O D é um público de renda um pouquinho menor do que o C, que é menor do que o B, e o A é a nata. E a partir daí a gente discute, e é um trabalho a 4 mãos, por isso eu falei que a Neurotech não só dá tecnologia, é negócio. A gente faz um trabalho em conjunto que é quem a gente tem o apetite para fazer o upsize de limite. Então, nesse exemplo aqui, a gente percebeu que o cara que tinha, antigamente, a empresa via aqui um cara de 10 de risco, quando a gente fez esse blend, a gente conseguiu abrir um olhar de 19 até 2. Então, essa linha aqui que eu estou passando o mouse não é um indivíduo mais de 10. Eu consigo abrir em risco de 10 a 2%. Além disso, a persona está auxiliando muito nisso, né? Esse cara tem um risco de 2%, ou seja, é muito abaixo do que a gente tinha anteriormente. Ele é uma persona A, que a gente viu que ele é um cara de classe média A ou B, ele é um cara que tem um investimento na bolsa, tem um carro diferenciado, e ele é um cara que tem uma conta diferente em algum banco em questão. Então, faz muito sentido a gente fazer o upsize de limite dessa população, porque ele tem um perfil financeiro alto e tem um risco baixo. Então, nossa proposta da utilização do produto não é só olhar renda, não é só olhar perfil financeiro, também olhar a perspectiva financeira e de risco do indivíduo. E assim por diante, a gente vai dimensionando por apetite e as ações são diferentes, por exemplo, né? Nesse exemplo aqui, eu botei aqui um azul mais escurinho, que a ação de utilização de limite seria aumentar tantos por cento a mais em relação ao que ele ter predefinido. Por exemplo, 20% a mais dos 40% que ele já teria nessa faixa.
Já o público aqui de um verde, em vez de ser 20 a mais, foi 10% do excedente representado a dele. Pegando esse exemplo de 15 aqui, ele teria 10, 40% tradicionalmente falando, porém, como a gente viu que ele é um indivíduo diferente, a gente ia aplicar 10% a mais, ou seja, ele ia de 40% para 44%. E esse azul mais clarinho é a mesma metodologia, só que a gente definiu com 5% a mais, ou seja, ele ia receber 20%, a gente ia aumentar aqui ele para um patamar de 21% aqui de aumento de limite. E esses parâmetros de aumento e upsize de limite é em conjunto, em 4 mãos, que a gente faz com nossos parceiros. Além disso, a gente também faz um estudo cruzando com a tua renda para entender um pouquinho como é que está a tua população, por exemplo, né? A gente cruzou a tua renda atual versus a nossa persona e começou a entender nichos que não fazem sentido na estratégia. Pô, tem um cara aqui que tem renda menor do que R$ 1.500 e é persona D, vamos deixar ele seguir a vida, porque a renda, de fato, tem uma correlação e existe esse parâmetro. Já pegando o extremo aqui, pegando um cara do próprio 1.500, da persona B e a gente percebe que não faz muito sentido, dadas as características que a gente definiu para a persona B, que a gente viu lá, ele declarando imposto de renda há mais de 2 anos, ou seja, no mínimo ele ganha mais de R$ 2.500, porque se ele declara imposto, ele já ganha isso na largada. O cara que é persona A, ele tem um veículo e um patrimônio na bolsa investido, então não faz sentido ele ter uma renda de R$ 2.500. Então a gente só atua também em populações que há essa divergência sobre tua renda. Então, a gente faz esse estudo e faz esse cruzamento, além daquele estudo anterior, para entender um pouquinho como esses dados alternativos, combinados, começam a auxiliar na tomada de decisão. Além disso, né, como falou, a gente sempre também preza olhar o risco do indivíduo, não só olhar a parte de persona, a gente também olha a parte do default, da probabilidade de inadimplência. Então, a gente cruzou os mesmos indicadores de renda com a persona e começou também a entender como é que essa população se comporta. E a gente observou que mesmo ele tendo esse perfil de renda baixa aqui, pegando o exemplo do menor que R$ 1.500, o público de B e A ele tem um risco menor do que o público C e D. Então, tudo está corroborando para a gente começar a tomar as estratégias direcionadas a essas populações. E sumarizando tudo isso e pegando em cases, né? Como foi um case em questão, né? A gente já tem alguns cases testando, alguns pilotos já sendo rodados, alguns clientes utilizando a nossa solução. Esse é um exemplo aqui de um case de revisão de limite, é o administrador de cartão de crédito, e a gente conseguiu montar 2 grandes cenários, né? O primeiro grande cenário era a gente trabalhar exclusivamente em clientes que a gente cruzou a nossa renda deles, que eles estão utilizando muita renda presumida, com a nossa renda de personas, apenas para o público A e B, e a gente filtrou, olhando aquela perspectiva sobre risco, que é o score de limite, pegou o público que tem risco médio e baixo. Então, o direcionamento era muito para esse público. E o segundo cenário foi um público de baixo risco, com utilização alta. Então, a gente também olha um pouquinho de utilização. A gente não se propõe a só aumentar o limite, mas será que faz sentido a gente pegar um cara que está utilizando 10%, ele pode estar elegível, mas é melhor a gente ir para o público que está topando a utilização. E a gente filtrou a persona A e B. Nesses 2 cenários, no cenário 1, né, a gente impactou 4% da carteira. Então, como a gente brincou lá, como eu falei lá atrás, né, a gente se propõe a trabalhar em nichos exclusivos que a gente consiga fazer movimentações interessantes. Nesse cenário, a gente conseguiu fazer um upsize de limite, ou botar limite a mais na carteira, também em 4%. Uma conta de patamares aqui de 100 milhões de limites que a empresa pode ter, a gente estaria colocando 4 milhões a mais no mercado, no exemplo mais simples possível aqui. E no segundo cenário, a gente está impactando 6% da carteira, com 5% de limite adicional na praça. De forma geral, sumarizando os dois cenários, a gente conseguiu fazer uma conta de ROI, né? Esse é um case que já pilotou. A cada R$ 1 investido nas nossas soluções, conseguiu um ROI de R$ 6 de retorno para a companhia. Então, esses são os grandes indicadores aqui. Como eu falei, a gente conseguiu impactar dessas formas aqui. De forma geral, isso, a ideia, de fato, era mostrar um pouquinho como esses dados de parceiros que a gente quer construir, né, esse pilar nosso aqui, e a solução foi uma parceria com a B3. Existem outras parcerias, outros produtos sendo desenvolvidos, mas, de fato, trazer dados, trazer um olhar diferente, pegando até o gancho que o Rodrigo falou aqui há um pouquinho atrás, né, no caso da Tenda, entender sua população diferente, com outras informações, auxiliam muito mais na tomada de decisão, essa tomada de decisão mais estratégica.
É isso, pessoal. Eu queria agradecer aí um momento, estou à disposição para dúvidas, perguntas. A gente agradece, Hélio. Estava excelente apresentação, parabéns. E, pessoal, esse momento é de vocês agora. Alguma pergunta para o Hélio? Algum comentário? Alô, bom dia, tudo bem? Bom Obrigado, dia. Lalu. Parabéns aí pela apresentação, tá? Eu tenho uma pergunta assim, tá? A gente tem conversado aí com... Eu não sou a parte de crédito, a gente tem um gerente específico lá na Movida, né? Que é o Gilberto, que ele toca lá o crédito, mas a gente está o dia inteiro alinhado para a gente poder conceder crédito e alinhar a parte de cobrança, né? Mas hoje, a gente tem conversado com algumas empresas, né? De assessorias aí na parte de crédito, e assim, nas palavras, a gente acaba eu não consigo enxergar ainda, né? A gente vê que o crédito ou a cobrança, né? Ainda ela tem aquela linha muito de, pô, vou cobrar, né? O que a gente tem buscado hoje é cobrar e manter o cliente, né? Ontem, quem representou lá, a Lopes, comentou sobre isso, né? E a empresa tem cobrado muito isso da gente, né? Hoje lá a Movida. A gente tem crescido bastante, a gente sabe que o nosso concorrente é muito forte também, né? Então, a gente sabe que, bem no que você comentou aí, né? Às vezes o cliente teve lá um atraso, lá, um negócio considerável e tal, mas você acaba tirando ele da carteira, né? E hoje o que a gente tem buscado é fazer a cobrança, né? E manter o cliente, né? Como que vocês têm discutido isso hoje? Porque eu acho que passou já aquela fase de que financeiro é financeiro e comercial é comercial, né? Na verdade, nós somos uma coisa só. Nós também do financeiro também lutamos muito para ter a receita, né? Então não é só cobrar, é cobrar e manter o cliente, né? O que vocês têm trabalhado hoje dentro do crédito para trazer isso aí para as empresas? Não sei se fui claro aí na pergunta. Não foi sim. Se eu também não responder bem aqui, tu me corrige. Com relação a esse mundo de cobrança, a gente está investindo bastante em entender tua população para direcionar tuas ações. Então, a gente está fazendo até... Iniciou agora um grande projeto com um varejo de cobrança que ele quer direcionar as ações de formas estratégicas, por exemplo, né? Ele começou a entender que um perfil populacional que é jovem, com pai ou mãe com renda alta, o cara que tem que ligar para ele tem que ser um jovem também, porque até a forma de se comunicar auxilia na tomada de decisão. Porque, vamos pegar um exemplo, né? A gente está num perfil muito dessa galera jovem, que tem uns termos diferentes, os tiktokers da vida, né? Chamando assim. Ou se a gente bota um cara na URA ou no telefone para ligar com um perfil diferente de idade, será que esse não já deve ser um primeiro impedimento no processo de cobrança? A gente tentar juntar essas duas populações de forma mais inteligente e também conhecer teu indivíduo. Então, por exemplo, né, eu vejo um cara aqui que ele tem um patrimônio diferente, ele tem um carro, ele é classe média A, e assim por diante. Pô, será que ele não pagou por esquecimento? Eu, por exemplo, eu sou um cara que, acho que foi até você, Valdo, se chegasse falou, né, se chegasse uma mensagenzinha no WhatsApp avisando da minha fatura, eu pagaria. Eu sempre sou o melhor cliente para os bancos. Eu sempre pago, meu vencimento é no dia 5, eu pago lá no dia 10, sempre pago um jurozinho. Então, nesse caso, você ia começar a entender sua população e dizer, pô, esse cara, possivelmente, eu não vou cobrar agora. E vou priorizar outra pessoa para meu processo de cobrança e vou deixar esse cara lá para o final do mês, porque eu acho que esse cara vai pagar de alguma forma no meu processo. Então, a gente começa a direcionar as ações de cobrança de forma estratégicas e também cruzar com o teu processo ferramental. Por exemplo, se eu identifico que tua população é uma população muito digital, um nicho, porque no primeiro momento, na minha estratégia de cobrança, eu não vou para as ferramentas digitais, mando SMS, mando WhatsApp, e depois eu vou para o processo tradicional, vamos chamar assim, de ligação, um processo de URA. Então, essa mixagem de dados diversos, trazer para olhar, entender tua persona, entender também como combinar tua população junto com quem está fazendo a ação de cobrança, eu acho que também é bem interessante, né? É o movimento que a gente está construindo agora. Bacana. Não, respondeu sim. Já deu até uma luz aí. Acho que eu já vou começar a trabalhar diferente aí com E nossa eu tenho equipe. bastante relação com o Giba lá. A gente tem uma Legal. solução lá de resultado para apropriação indébita. A gente tem uma interação bastante forte, a gente pode fazer um trabalho conjunto também. Não, eu estava falando aqui com ele também. Vamos ver se depois a gente bate um papo aí sobre cobrança mais específico aí também. Legal. Obrigado pela pergunta, Valdo. A gente tem mais uma mão levantada. Rodrigo, por favor.
Oh, legal, Hélio, parabéns aí pela apresentação. Acho que tem a ver, né? É o tema hoje, dados. Eu tenho uma dificuldade aqui, que é o seguinte: quando a gente propõe um score de crédito, a gente fala para a área de vendas que eles têm que selecionar mais o cliente, ou seja, dá mais trabalho, né? Dá mais trabalho para a máquina de vendas, para a área de marketing, pegar o cliente melhor, né? Porque a grande massa, né, é mais fácil trazer para a mesa de negociação, né? E aí você me falou de um ROI, né? Que pô, o ROI, quando você usa a Neurotech, aumenta em, né, a relação investimento-retorno em 6, 8 vezes. Como que você explica esse ROI aí? Quais são que está por trás do cálculo aí, só para me ajudar a comprovar para a companhia que também escolher melhores clientes, né? Você vai ter menos inadimplência, né? Você vai ter mais preço, mas como que você calcula? Quais são as premissas aí? Não, perfeito. Eu vou tentar ser mais pocket na explicação, mas se a gente quiser aprofundar, a gente troca uma ideia depois. Mas, basicamente, aquele público que a gente decidiu, que a gente acreditou fazer upsize de limite, a gente compara com quanto o cara está trazendo de retorno, quanto ele está trazendo de utilização, ou seja, esse cara tem utilização de 90% a um limite médio de R$1.000. Eu joguei ele para 1.500, ele continuou utilizando 900 com o mesmo risco. Ou seja, o mesmo risco de default. Então, já esse delta já de ganho que a gente está trazendo na solução, que esse cara tem o mesmo risco da população. Então, a partir disso, a gente pega o delta que eu estou trazendo de ganho para a companhia, comparo com o custo da nossa solução e a gente faz esse cruzamento. É R$1 que eu estou colocando vocês estão comprando na nossa solução, eu estou trazendo R$6 de volta a cada pessoa que eu encontro e faço sugestão de aumentar o limite. Perfeito, perfeito. Obrigado, Rodrigo, pela pergunta. Pessoal, a gente está estourando já o nosso tempo aqui. Tem uma última pergunta, pessoal? Senão, eu vou pedir de forma bem resumida, Eli, só para te comentar um pouquinho sobre a LGPD, que foi uma coisa até então pouco comentada, como é que está a aderência de vocês em relação à LGPD. Só vou pedir para tentar ser um pouco rápido também na resposta, porque a gente está já comendo um pouquinho no intervalo aqui já do pessoal, tá bom? Não, legal. A gente tem um trabalho de procurar todas as informações que a gente está e cruza com a lei. Então, para todos os nossos processos, qualquer informação que a gente traga aqui nessa apresentação, estão 100% aderentes à lei e atendem todo o processo. Então, qualquer dado que a gente disponibilize para os nossos parceiros de testes, eles estão aderentes ao LGPD. Vamos gerar isso. Obrigado, foi bem resumida a resposta mesmo. Bom, muito obrigado, Hélio. Inclusive, eu queria pedir para vocês, o pessoal do Neurotech, para botar os contatos aqui na nossa ferramenta de chat, botar os contatos de vocês, que daí quem precisar fazer alguma pergunta, alguma consultoria, pode acessar esses contatos. Então, um prazer tê-los conosco. E, pessoal, agora a gente vai, então, entrar no nosso break. Eu vou dar nosso super obrigado de novo aqui para o Hélio e para o pessoal da Neurotech.